E antes de começar esse vídeo, eu só queria lembrar que é a minha experiência, que eu não sou formada na área da saúde, que eu não tenho nenhuma formação nessa área, mas a minha experiência como gestante, como mãe de 2 crianças, que eu tô compartilhando aqui aqueles termos que eu não conhecia antes e numa forma bem leiga para passar para vocês, tá bom? Oi gente, eu sou a Rebeca Souza e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre 15 palavras que eu só aprendi depois que fiquei grávida. Parir! Quando eu ouvi essa palavra, eu falava, meu Deus, mas pra que essa violência? É dar à luz, ganhar o bebê. Mas a partir do momento que você começa a estudar, a ler, a viver a gravidez e falar sobre parto, parir pra você fica a coisa mais normal do mundo. Então parir significa ganhar o bebê ou parir, né? Dilatação. Meu Deus, o que é dilatação? Dilatação do colo do útero. Para o bebê nascer de parto normal, o colo do útero precisa se dilatar em 10 centímetros. E esse período da dilatação é o período mais longo do trabalho de parto, né? Que tem que de 0 de dilatação até 10 centímetros de dilatação. Então, para vocês terem aí noção. Outra palavra, bolsa rota. O que significa isso? O bebê fica envolto numa bolsa e quando a bolsa estoura, você está com a bolsa rota. Então muitas vezes você fala assim, nossa, foram 20 horas de bolsa rota até o bebê nascer. O que significa? Que o bebê demorou, a bolsa estourou e o bebê nasceu depois de 20 horas. Então, a bolsa pode estourar em vários períodos do trabalho de parto, antes de se iniciar a fase ativa, na fase ativa, no período expulsivo, ou pode ser até que estoure, que o bebê nasça empelicado, que é outro termo aí, empelicado, o bebê nascer com a bolsa íntegra, e aí ele depois só que estoura a bolsa, mas isso daí é um pouquinho mais raro. Mas bolsa rota então significa que a bolsa estourou. Períneo. O que é o períneo? Podemos falar assim, esdrúxulamente, sei lá. Corriqueiramente, a gente pode usar como o músculo do xixi. Quando você vai fazer xixi ou quando você segura o xixi, esse é o músculo do períneo. O músculo do períneo serve para sustentar o nosso útero. Então é muito importante nós trabalharmos esse músculo que muitas pessoas nem lembram que ele existe, e principalmente na gestação é importante a gente fazer exercícios de fortalecimento do períneo para que não haja laceração muito grave, e a gente vai falar também sobre essa palavra. Já vamos aproveitar o gancho aqui e falar o que é laceração. Laceração é quando naturalmente, quando o bebê está saindo, acontece de lacerar, de rasgar lá embaixo mesmo, lá na região perineal ali embaixo. E aí existem vários graus de laceração. Laceração grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e assim vai. E aí ocorrendo a laceração pode ser que tenha que dar pontos, e aí isso daí você pode pesquisar um pouquinho mais. Mas além da laceração, nós ouvimos muito a palavra episiotomia. E até falam assim, epísio, para ver se fica mais bonitinho. Mas já tem estudos comprovados que a episiotomia é uma coisa que já caiu em desuso, que não é necessário fazer o corte. Que antigamente, na época lá atrás, se falava o pique, né? Quando o bebê tava para sair a cabeça, se dava ali o pique, fazia a episiotomia para que pudesse sair sem rasgar naturalmente. Só que estudos comprovam que o rasgar naturalmente é muito melhor para a mulher do que esse corte que cortam várias camadas. Então aí vários terminhos para vocês aprenderem. Outro termo que eu aprendi só depois que estava grávida, tampão mucoso. O que é isso? O tampão mucoso ele se desenvolve e se fixa durante a gestação no cérvix, que é no colo do útero, para proteger de bactérias. E aí o interessante do tampão mucoso é que ele quando começa a sair o tampão mucoso, é um dos sinais que está se aproximando do trabalho de parto,
Mas não se desespere quando sair o tampão mucoso, porque pode sair uma semana antes, pode sair 10 semanas antes. Eu, quando tava com 36 semanas, saí um pouquinho do tampão mucoso. Eu lembro que o Aldo tava viajando e eu fiquei em desespero. Nem contei pra ninguém, só fiquei assim, meu Deus do céu, será que vai nascer? Mas a verdade é que o tampão mucoso, ele se regenera. Então, ele pode conter também um pouquinho de sangue ou não, se é só uma gosminha branca. E geralmente quando a gente vai fazer xixi, a gente quando limpa, aí ele vem ali esse tampão mucoso. Então, ele é um dos sinais de que o colo do útero está começando a trabalhar, mas ele também se regenera. Então, não fique muito empolgada, né, quando sair esse tampão mucoso, ok? Círculo de fogo, tão temido círculo de fogo, que acontece quando? No período expulsivo do trabalho de parto, ali quando a cabecinha tá coroando e passando, acontece o círculo de fogo, que é quando você sente queimar tudo ali no seu períneo. Mas interessante, na do Levi eu senti exatamente o momento que teve o círculo de fogo. Até falei, na hora eu tô sentindo o círculo de fogo, a louca. E no da Beatriz eu não senti o círculo de fogo. Então pode ser que você sinta, pode ser que você não sinta. Circular de cordão, o que quer dizer isso? Quando o cordão está enrolado em alguma parte do corpo do bebê. Pode ser no pescoço, pode ser no bracinho, na perninha. E o interessante disso é que não é uma indicação para cesárea ter circular de cordão. Lembrando que quando o bebê está na nossa barriga, ele não respira pelo nariz. Então, vai sufocar ele. Não, ele não respira. Ele não trabalha o pulmão dele dentro do nosso... para respirar, ele não depende disso. Então, o circular de cordão no pescoço, no braço, na perna é tudo igual e não é indicação de cesárea, ok? DUM, o que é isso? D-U-M, data da última menstruação. Nós começamos, eu só fiquei sabendo isso, gente, quando eu fiquei grávida, de verdade. Nós começamos a contar as semanas de gestação a partir do nosso primeiro dia da nossa última menstruação. Então, DUM é data da última menstruação. Por exemplo, 1º de agosto foi o primeiro dia da minha última menstruação. Então, eu começo a contar as semanas de gravidez a partir deste momento. Mesmo que a concepção provavelmente ocorreu entre 10 dias ou 15 dias após essa data. Então, eu acho muito louco, porque a gente fala, estou grávida de 3 semanas. Mas, na verdade, o bebê só foi concebido faz 3 semanas. Mas é assim que acontece, tá? A contagem, ok? DPP, data provável de parto, que é muito provável, porque raramente a porcentagem é baixíssima. Deixa aqui, Zezita, a porcentagem de bebês que nascem nessa data provável, que é exatamente quando nós completamos 40 semanas de gestação, que é pra gente poder ter noção de quando o bebê vai nascer. Mas o bebê pode nascer a partir de 37 semanas até 42 semanas de gestação, é considerado o bebê a termo. Então ele tem 5 semanas aí para escolher chegar ao mundo e chegar bem saudável. Não é considerado prematuro, não é considerado passou da data. Essas 5 semanas ele pode nascer, ok? Então, data provável de parto é mais uma data para a gente ter noção de quando o bebê vai chegar. Próximo, doula. O que significa doula? Eu só conheci depois também. Doula significa mulher que serve, vem da palavra grega. E aí, doula é uma palavra grega que significa mulher que serve. A doula, ela serve para te dar um apoio emocional e físico durante o trabalho de parto. Ela também serve antes do trabalho de parto para trazer para você informações, para poder te dar uma segurança emocional, para você poder se preparar para o parto. E eu recomendo muito você ter uma doula. Eu tive doula nos meus 2 partos e eu falo que elas foram essenciais para que eu não desistisse, essenciais para o alívio da dor, porque elas têm métodos não farmacológicos, que não usam remédios, né, naturais, para que você possa passar pelas contrações sem morrer. Não, ninguém morre de dor ali, mas eu falo que as doulas foram essenciais. E aí de doula, outra palavra é doulanda. A pessoa que está sendo doulada é a pessoa que se chama doulanda. Então no meu parto eu fui uma doulanda das minhas doulas, entendeu?
Partolândia. O que é isso? A partolândia é aquele momento do trabalho de parto, já na fase ativa ali, no finalzinho, quando você começa a ficar sem noção de nada. Você não sabe direito o horário, quanto tempo você ficou ali, você não sabe se você tá morrendo de dor ou se você tá vivendo de dor. Você fica meio desnorteada. Sem saber direito o que tá acontecendo. Eu lembro que no parto do Levi, nos últimos momentos, foi quando a gente foi realmente pra sala de parto que eu comecei a andar, comecei a agachar, comecei a ficar realmente assim, em outra dimensão. E cada pessoa reage de maneira diferente na partolândia. Tem umas que ficam bravas, tem outras que ficam noiadas, tem outras que ficam... Cada uma fica de um jeito. Mas aí, no da Beatriz, foi tão rápido a evolução do trabalho de parto que eu nem entrei nessa partolândia aí. Eu tava muito consciente o tempo inteiro. Mas no do Levi eu lembro de ter entrado nesse momento. Placenta. Gente, o que é a tal da placenta? Placenta é um órgão que é desenvolvido no corpo da mulher somente na gestação. Que ele protege, cuida, nutre o bebê ali durante a gestação. E o que é mais louco é que depois que nasce o bebê, tem que nascer a placenta. Então, além da mulher parir, lembra a palavra que a gente aprendeu? Além da mulher parir o bebê, ela tem que parir a placenta também. E aí, que a gente muitas vezes não sabe disso, né? Então, aquele órgão enorme também tem que sair diante de nós, mas não dói não pra nascer a placenta. Depois que sair um bebê, o que vai ser uma placenta sair? Esses são os 15 termos que eu aprendi só depois que estava grávida. E se você tá aí na sua gestação, você tem algum termo que você ainda não conhecia, que você gostaria de ter conhecido antes? Comenta aqui pra mim. Se eu esqueci também, com certeza esse universo do parto é muito grande. Então se eu esqueci de alguma palavra que você aprendeu somente aí depois que ficou grávida, comenta aqui pra ajudar outras gravidinhas. E também deixa aqui seu comentário daquilo que você quer ver aqui no nosso canal. Eu quero poder abençoar a sua vida com a minha vida, com aquilo que eu tenho de testemunho para te dar. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Beijinho, tchau, tchau!